12 discípulos de Jesus. E você que não assistiu os vídeos anteriores, dá uma passadinha lá no meu canal, assista os vídeos, estão pequenininhos e produtivos. Por que conhecer sobre os 12 discípulos é importante para nós? Porque, apesar de um discípulo se destacar mais que o outro, todos eles tiveram um momento importante na história do Evangelho. Então não é porque um se destacou mais que ele é maior ou que ele é mais que os outros que passaram às vezes despercebido aos nossos olhos. Porque aos olhos do Senhor todos nós somos iguais. Às vezes se destacaram mais por alguns fatos, mas aos olhos de Deus todos somos iguais. Então por isso é importante nós sabermos sobre a história dos discípulos de Jesus. Porque apesar de um ter se destacado mais que o outro, às vezes alguns passam desapercebidos e a gente sabe muito pouco sobre eles, né? Então hoje eu vou falar sobre Tomé, também conhecido como Dídimo. E a gente conhece esse discípulo muito porque ele duvidou, né? Porque ele era um discípulo que duvidou, né? Então, mas será que Tomé era só a dúvida que ele teve? Nós temos uma cultura do cancelamento, nós temos uma cultura onde nós rotulamos as pessoas, às vezes por um fato que aquela pessoa teve, ou dois, não importa. Mas às vezes nós temos mania, uma cultura de rotular as pessoas, né? Mas Tomé não era só dúvida, Tomé ele teve toda uma história com Jesus, ele andou 3 anos e meio com Jesus. Então ele teve todo um contexto ali. Então nós não podemos de forma alguma pegar uma pessoa e rotular apenas por fatos que aconteceram, né? E eu quero já dizer para você que está me ouvindo, você não é o momento que você está vivendo, você não é o deslize que você deu, você não é o erro que você cometeu, você é chamado para viver uma história que Deus já sonhou para você. E vamos lá, no livro de João, no seu capítulo 20, no seu versículo 24, eu vou começar com essa história porque é a história mais conhecida de Tomé, né? Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu dedo, não crerei. Olha que interessante. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E após Jesus dizer isso, olha que interessante. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha que interessante. Olha que coisa interessante. Essa é a passagem mais conhecida sobre Tomé, que quando Jesus ele ressuscita, os discípulos vão, conta essa história para Tomé e Tomé fala assim: não, se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou acreditar. Não é verdade? Se fôssemos nós também, talvez nós agiríamos da mesma forma, né? Então, às vezes a gente tem essa mania, né, de dar nome, de criticar, mas talvez nós agiríamos da mesma forma, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo os milagres de Jesus. Imagina, ele ressuscitou e ele, Tomé, nossa, então ele é Deus. Então ele passou por esse momento de dúvida, mas será que Tomé foi só dúvida no ministério de Jesus? A Bíblia vai relatar lá no livro de João também, na ressurreição de Lázaro, que quando Lázaro está enfermo, e quando Jesus ele recebe a notícia, Tomé, ele vai dizer o seguinte: Jesus fala assim, é bom que a gente vá de dia, porque a noite é perigoso ou vice-versa.
E Tomé, ele diz assim, então vamos morrer, vamos com ele para morrermos com ele. Então Tomé, ele estava disposto a morrer com Jesus. Ele disse assim, vamos com Jesus para que nós possamos morrer com ele. Nesse evento também Tomé estava ali com Jesus na questão da ressurreição de Lázaro, né? E Tomé também, eu quero até ler essa passagem, ela fica no livro de João também, no livro de João, no seu capítulo 14, no seu versículo 5, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha que interessante. Então as perguntas que Tomé fazia a Jesus eram perguntas reveladoras. Tomé perguntou, Senhor, como que nós vamos saber o caminho? E o Senhor disse assim, eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante, se Tomé não tivesse feito essa pergunta para Jesus, nós talvez não teríamos essa resposta tão clara acerca de aonde é o caminho, né? Então Tomé, ele fazia perguntas diferentes para Jesus, perguntas reveladoras. Então, nós não podemos de forma alguma pegar Tomé e rotular ele como discípulo, só um discípulo que duvidou, né? E quem nunca teve dúvida, né? Na nossa caminhada, até hoje, mesmo nós lendo a palavra do Senhor, conhecendo acerca da bondade, da fidelidade de Deus, da soberania de Deus, nós também passamos por períodos que nós duvidamos, períodos que nós ficamos nos perguntando, ou períodos no quais nós ficamos assim, será que eu estou no caminho certo? Será que vai valer a pena? Será que tudo isso que eu estou fazendo? Então, por que nós às vezes passamos por momentos assim, nós somos discípulos que não têm fé, ou um discípulo que é duvidoso? Porque nós também somos discípulos de Jesus. Então, de forma alguma, nós podemos rotular as pessoas por uma questão que ela está sentindo naquele momento, ou porque ela passou. Porque nós não somos a dúvida que nós temos, nós não somos o erro que cometemos, nós não somos os tropeços que nós tivemos no meio do caminho, nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Então, eu deixo essa reflexão para a nossa vida no dia de hoje e que nós possamos entender que Tomé não foi só uma dúvida, Tomé foi aquele também que estava com Jesus lá no caminho, quando chegou a notícia que Lázaro estava morto. E Tomé falou assim, não, nós vamos com ele, porque lá em Jerusalém queriam matar Jesus. E aí Tomé falou assim, não, nós vamos e vamos morrer com ele. Então isso é muito interessante, porque Tomé, ao mesmo tempo que ele teve dúvida, ele também teve atos de coragem. Vamos morrer com ele. Né? Porque Tomé ainda não tinha a grandeza, a revelação de quem estava caminhando junto com ele. Tomé também foi aquele que perguntou, Senhor, qual é o caminho? E o Senhor disse para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé, ele não foi só uma dúvida, ele foi um discípulo que ele teve curiosidade acerca das coisas do reino. Ele foi aquele que estava ali, falou, vamos morrer com o Senhor. E teve um período sim que quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, se eu não ver, se eu não tocar, não vou acreditar, né? Então, assim, foi uma fase na vida de Tomé, foi uma experiência na vida de Tomé, mas de forma alguma, Tomé é a dúvida que ele teve. Tomé é muito mais que a dúvida que ele teve. Ele foi um discípulo que andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu milagres com Jesus e passou pelos seus momentos de fraquezas como eu e você passamos diariamente na nossa caminhada com Jesus. E nem por isso as nossas fraquezas nos definem. Nem por isso as nossas fraquezas, os nossos erros nos definem. A nossa identidade é de filhos de Deus. Então eu deixo essa palavra para você que está me ouvindo
E se porventura na caminhada você que está me ouvindo passou por alguma situação e as pessoas te rotularam como isso ou como aquilo, eu quero te convidar nessa manhã a você olhar para você e você mesmo dizer para você: não, eu não sou a dúvida que eu sinto. Não, eu não sou o erro que eu fiz. Não, eu não sou a palavra que disseram para mim. Não, eu não sou o erro do meu pai e da minha mãe. Eu sou muito mais que isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Então deixa essa reflexão para sua vida. E você que gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, divulgue para os seus amigos e compartilhe esse canal. Um grande abraço, Márcia Rosa.